Já estamos de volta e agora eu converso com Mônica Giroto Toledo de Castro. Vamos falar sobre afasia. Mônica, é um prazer ter você aqui. O prazer é meu, queria te cumprimentar os telespectadores. Muito obrigada. Então, Mônica, vamos começar falando, né, sobre essa doença. O que é a afasia? Mônica, a afasia é uma doença que ocorre, é um distúrbio de linguagem que ocorre em função de um problema neurológico, um problema cerebral. Então, normalmente são pessoas que falam bem a língua, que têm um domínio, são fluentes e que, por sofrerem ou um traumatismo craniano ou uma doença encefálica grave, né, ou às vezes até um tumor, e na grande maioria o acidente vascular cerebral. Elas têm uma injúria que a gente chama, um problema que acontece no cérebro, e isto afeta várias partes do cérebro, incluindo as partes que são responsáveis pela linguagem. Agora, tem dois tipos de acidente vascular cerebral, né? Vamos falar deles? Quais são os tipos? O acidente vascular cerebral pode ser isquêmico, e isquemia é uma falta de oxigenação. Então, quando existe uma interrupção do fluxo sanguíneo, a gente tem uma isquemia. O sangue que levava o oxigênio e levava a glicose acaba não conseguindo passar. Isso provoca uma morte naquele tecido cerebral. Também podemos ter o acidente vascular hemorrágico. E o acidente hemorrágico ocorre pelo rompimento de uma veia do cérebro. Seja o acidente vascular cerebral ou hemorrágico, Mônica, a gente tem, por questão da morte, né, dessas células, uma dificuldade muito grande, ou às vezes em compreender e outras vezes em poder expressar o que a pessoa está querendo. Agora, quais são os principais sintomas de quem está tendo um AVC? Olha, eu acho que assim, é importante dizer que turvamentos da vista, dificuldade em falar, às vezes a pessoa percebe que ela começa a ter uma certa dificuldade de produzir as palavras, tonturas, dores de cabeça súbita, né? E o adormecimento de uma das partes do corpo geralmente é um indício importante e que leva, que é necessário que a pessoa tenha essa atenção de procurar um atendimento médico. Agora, quais são as características da dificuldade de quem tem esse tipo de problema? Quando você tem um AVC, você vai buscar o atendimento. Existe um tempo onde você toma um medicamento, né, é atendido de pronto, e esse cérebro dessa pessoa começa a tentar se reorganizar. Normalmente, o paciente acaba tendo dificuldade de nomear, eu acho que é uma das dificuldades maiores. Ele tem muita dificuldade de nomear. Ele sabe, por exemplo, que aquilo é uma faca, ele entende o conceito, a função da faca, mas na maior parte das vezes não consegue falar a palavra faca. Né? Alguns tipos de afasia são vinculados ao entendimento, mas a maior parte é vinculada à possibilidade de falar. E quando a lesão é muito grave, ocorrem as duas dificuldades, tanto de emitir quanto de compreender. Isso que chama agnosia? Isso, agnosia é uma dificuldade de reconhecimento, anomia, uma dificuldade de produção do nome. Mas é muito interessante a gente falar disso, Mônica, pelo seguinte, seja a dificuldade de nomear, né, ou de conseguir compreender o que o outro está dizendo, o mais importante é que essa pessoa que era um falante da língua se vê numa situação extremamente desconfortável, porque do dia para a noite ele não consegue, né, de uma hora para outra, de um momento para outro, é uma pessoa que tinha uma atividade, que tinha um domínio pleno, e ele já passa a não conseguir mais falar. Isso, quando você quer falar e o outro fica olhando e você não consegue nomear, normalmente essa quebra desorganiza essa capacidade de interlocução. Que dureza, né? hein? E o paciente fica muito mal emocionalmente, geralmente, porque começa a dar um desgaste muito grande, porque ele sabe, mas ele não consegue expressar. Então, muito do trabalho da gente, né, é a gente conseguir resgatar um pouco essa capacidade linguística, e sempre pensando que esse paciente não é um paciente só que para falar precisa exatamente só das palavras. Ele tem outros recursos, né, recursos gestuais, e a gente tenta então ajudá-lo
né, enquanto o cérebro está se reorganizando, a voltar a ter efetividade nessa comunicação. Tem né? cura afasia? Olha, é um assunto bem polêmico, porque assim, eu estava, para vir para cá, estava dando uma olhadinha nas coisas que a gente vê na televisão e tal, e é muito importante que a população saiba que existem isquemias que são leves. Então, existem tipos de afasia que são só uma dificuldade, e que essa dificuldade, na medida que o cérebro vai se reorganizando, essa pessoa vai conseguindo retomar toda a capacidade dela discursiva. Né? Então, não existe um método mágico, sabe? Não existe um método terapêutico com técnicas que a gente tenta ajudar essa pessoa. Se ela tiver uma lesão leve, a gente consegue fazer ela recuperar, inclusive voltar a trabalhar. E isso já aconteceu com vários pacientes. Infelizmente, a gente depende de um cérebro que foi lesado, e quando a lesão é muito grave, esse paciente acaba tendo sequelas graves, o que não significa que mesmo com grandes sequelas, ele não consiga retomar a vontade de viver, a capacidade de interagir, sabe? Então, nós temos alguns pacientes que não conseguem falar, mas vão para o grupo, cantam, interagem e, por exemplo, nosso Papai Noel fala muito pouco, mas eu digo que ele diz muito com pouquíssimas palavras. E eu acho que essa capacidade, esse resgate da pessoa, né, de retomar a vida dela, de voltar a reviver, a ser feliz, a, sabe, ter o apoio familiar, isso eu acho que é a coisa mais gostosa assim, no trabalho terapêutico. Né? Vamos falar mais no próximo bloco. Confira agora uma dica do Dr. Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, a partir de que idade pode-se começar o tratamento da terapia ortomolecular? Essa é uma pergunta que também fazem bastante para nós, porque a terapia ortomolecular, as pessoas falam, mas com que idade? Bom, se nós usamos elementos químicos em forma de oligoelementos, que são pequenas partículas reagentes, de um produto que é tirado dentro de alimento, mas que você não perde só pela má alimentação, você baixa esses elementos por má alimentação, emoções, sentimentos, preocupações, a vida que você tem, muitas vezes é herdado geneticamente de pai para mãe, de pai para filho. Então, o que acontece? A partir dos 2 anos e meio de idade, eu faço tratamento para as crianças, a partir dos 2 anos e meio até uma idade ilimitada, que pelo contrário, eu falo que o carro novo, às vezes você mexe com poucas peças, ele já fica bom logo. E o carro antigo, quando ele está enferrujado, você limpa, começa a polir ele e as pessoas percebem bastante esse conserto. É a mesma coisa o tratamento por seres humanos. Às vezes a criança é mais fácil até de tratar, mas depende muito, porque às vezes tem crianças que vêm com problemas sérios, que já têm doenças, patologias confirmadas, que vêm inclusive com outros tratamentos, que podem ser associados, tá bom? Então, qualquer tipo de tratamento que você esteja fazendo pode associar a terapia ortomolecular, e eu tenho certeza que muitas vezes você vai inclusive sair de grandes substâncias que você hoje são dependente através do tratamento da terapia ortomolecular. Mas para você pensar em baixar e parar alguma coisa, comece a se sentir bem. Esteja bem. A partir desse momento é onde você vai pensar em baixar suas substâncias, seja alopática, homeopática, fitoterápica. O nosso tratamento não impede a associação de nenhum tipo de tratamento junto com ele. Pelo contrário, nós vamos somar aos outros tratamentos para que você se sinta melhor. Independente de você estar fazendo um tratamento ou não, a terapia ortomolecular, ela vai mostrar quem você é, na sua personalidade, no lado emocional e no lado físico. Nós vamos te repor esses oligoelementos que produzem reações bioquímicas nas suas enzimas para que o seu metabolismo comece a reagir por si só e o seu lado emocional também. Entre no nosso site www.santiniortomolecular.com.br ou pode nos procurar no Smart Center nos 3285-6993. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.